trapped in your eyes the moment you looked at me. From across the room, those eyes kept following me. Something. E aí, como é que vocês estão? Eu sou o Emerson, esse aqui é o canal Mecânica de Garagem. E hoje eu tô aqui na S10, né? Pra ir visitar um amigo meu, que é lasanheiro forte. Aliás, ele só mexe com carro velho. Vocês já devem ter visto ele, quem acompanha muito o canal, num vídeo que ele trouxe a Caravan na garagem pra gente limpar o carburador. Ele tem uma Caravan, a Gertrudes, e a gente limpou o carburador dela. Deixa ficar de olho aqui, que aqui tem radar. Então, passei o radar, um problema menos. Estou voltando aqui. Para quem não conhece, a gente está em Ribeirão Pires. Cara, eu preciso dar uma verificada. O carro começou a falhar. Eu não sei se foi a troca da bobina que eu fiz. Tem um vídeo que eu fiz trocando a bobina. Mas o carro começou a dar altas falhadas, cara. Aí eu preciso ver o que é. Eu tô testando a câmera com o microfone perto de mim, mas a câmera meio longe. Vamos ver se fica bom. Embora eu acho que a câmera talvez ficaria melhor aqui. Bom, não importa. Esse colega meu, ele tem uns carros bacanas. Eu tô indo na garagem onde ele costuma consertar os carros. Só que é que tá, eu não sei o que tem lá. Porque lá é uma garagem que ele divide com outras pessoas. Então pode ser que esteja o carro de outras pessoas lá. Tem vários carros interessantes. Ele tem essa Caravan que eu falei. O irmão dele tem um Opala muito top. E ele tem também um Corcel e tem um Dorginho Polara. Eu não dava muito pelos Dorginho Polara, mas depois que eu comecei a assistir os vídeos do Badolato, eu fiquei impressionado porque o Dorginho Polara é muito legal. Ele tem tração traseira e motor 1.8. Pô, isso é muito bacana. Então, me interessou. Aí, outra coisa também. Também tô indo porque, meu, eu fico muito trancado dentro da garagem. E como diz o carro com tudo, o Vitor, né, o Fogaça, como ele diz, carro parado não faz história, né? E carro é pra fazer história. Então, eu peguei a S10 e saí. Só que é o seguinte, a S10 ela tá me dando muita preocupação ultimamente, porque realmente o conjunto mecânico dela não tá bom. O câmbio tem marcha que arranha. A quarta, por exemplo, arranha em todas as situações. O câmbio tem marcha que arranha. O motor, ele faz um barulho estranho e ele tem uma vibração estranha. Sempre lembrando que esse motor é um V6 Vortec. Então, pô, V6 Vortec é um motor meio caro de se mexer, né? Então isso aí me preocupa um pouco, né? Parece que a câmera tá meio torta e o cinto não deixa eu alcançar. Putz, que beleza. Tá tendo uma parada da polícia aqui. Parando uma PCX pra variar. Então, pô, eu queria... Meu cinto tá prendendo. Eu queria deixar um pouquinho mais em pé a câmera aí, que ela parece que tá muito deitada. Então, nesse caso aqui, eu não vou me alongar muito. A gente tá indo lá, ainda tem uma caminhadinha até essa casa do meu amigo. Eu já pus gasolina. Tô de olho na temperatura, porque outro dia parece que quis dar uma esquentada. Mas o que eu acho? Eu acho que a termostática deu uma engasgada porque o carro ficou um tempo parado. Esse é o problema, o carro fica parado, até as coisas novas engasgam. Então eu tô de olho na temperatura, que deu uma esquentada. Infelizmente também tem uma coisa que me preocupa muito, que é o seguinte, eu tô vendo resquícios de óleo na água do motor. Então, só que o que acontece? Isso é ruim. Geralmente, óleo na água significa que a junta de cabeçote está dando problema. Mas não tem água no óleo. O óleo do motor já é limpinho. Então isso é uma coisa que eu ainda não sei como é que vai se desenvolver. Fico meio preocupado. E também, pelo jeito, logo eu vou me envolver com construção e tal. Começar a construir minha casa, graças a Deus. Tudo indica que vai dar. E aí eu vou ter que me virar, porque como é que você vai manter as lasanhas e construir uma casa? Quer dizer, é fácil fazer isso quando você faz parte, quando você tem um canal tipo 7008, assim, que dá visualização pra caramba. Pô, até mesmo no Tavares, meu vizinho lá, o Tavares 160, pô, ele ganha dinheiro bastante com o canal, então
Aí fica fácil, mas no meu caso eu não ganho quase nada com o canal. Então, fica muito difícil. Até porque o canal aqui não tem uma base de fãs, nem nada assim, né? Ele não foi feito para ter uma base de fãs. Eu deveria trabalhar nesse sentido. Mas de qualquer forma, o vídeo tá ficando muito longo. Eu vou dar uma parada aí, vou dar uma parada no vídeo. Depois, mais tarde a gente volta. Esse aqui é o Cascão. A gente tá aqui na garagem, onde ele deixa os carros. Inclusive sempre tem um carro legal aqui. Aliás, dá uma olhada aqui, ó. A gente vai olhar melhor depois. Olha o Aero Willys que tem aqui. Aero Willys vermelho. Quando é que você vê isso na internet? No YouTube? Eu, pelo menos, faz tempo que não vejo. E esse aqui é um Corcel, que tá reformando. Então, aí você fez a mecânica toda? Não, a parte mecânica eu fiz tudo já. Putz, cara, eu gosto demais desse motor. Quando eu comecei a mexer com mecânica, eu mexi muito. É, Renaultzinho 1.4. É o mesmo do Twingo. Aí, vocês que é twingueiro, cara, isso aqui é o mesmo motor do Twingo. Pode olhar, vai lá no Twingo e olha. É mais modernoso, mas é igualzinho. Igualzinho. Aí eu abri e fechei o motor. Tô vendo, fez o cofre. Tudo. Aí que esse carro é branco. A velha bobina de Gol 1000. BMI. Todo mundo usa. Ele, como é que fala? Eu abri e fechei o motor. Dei um talento no câmbio também. Fiz freio, suspensão, parte mecânica eu fiz tudo já. E ele é branco no documento. O cor original dele é branca? É branco. Caramba, cara. Nossa, velho. Faz muitos anos que eu não vejo o Corcel branco. E esse carro é o seguinte... Vou te falar, faz uma cara. O ex-dono reformou, pintou de verde, não fez documento e largou o carro. Que coisa. Aí eu vou voltar pro branco pra ficar mexendo com documentos. Pintou de verde e não fez documento. É? Eu vou mexer. Vem cá, não eram 2 Corcéis? Então, o outro eu cortei porque é doador de peça. Ah, entendi. O outro eu arranquei peça, esse motor era do outro. Oh. Esse motor tá melhor, o motor desse carro tava condenado. Ah, como é bom ter motor de reserva, né? Ah. Eu que o diga com o Vortec ali. O outro foi doador de peça. Eu espero que esse negócio do óleo lá do Vortec dê certo. Pô, é que agora, o Cascão, a gente tá em modo de economia lá em casa, sabe por quê? A gente comprou um terreno e vai construir. Pô, aí sim, velho. Então, putz, velho. Parabéns, velho. Só que aí que tá, eu tenho que dar um jeito de manter as lasanhas e a construção ao mesmo tempo. Então, putz, complicado. Isso aqui é uma Aero 65. Meu, esse carro aqui ele é difícil de ver em qualquer hipótese. Meu, o último aero que eu vi foi no Badolato. Acho que ele tem um lá, mas o último aero que eu vi no YouTube. Você vê carro de tudo que é tipo, mas a Aero Willys você não vê. Ele tá, na verdade, é um carro que sumiu bastante, né, cara? É porque foi fabricado pouco, né? É, isso. Como é que se diz? Proporcionalmente falando, foi muito pouco. Esse Olha carro só. ele veio lá de Limeira. Lá de Limeira? Ele Poxa. ele tá com um carro de Opala. Cara, eu dei 140 nessa porra como é que fala? Na Bandeirantes. Ó, barato esse carro novo. Andando essa 120, mais ou menos, eu passando a E o aero do passando, lado. e o aero passando a 140. Eu passando a 140, os caras, tipo, lá me dava risada. Olha, cara, eu vou falar pra você, a gente pode falar o que quiser sobre esses carros. Mas não pode falar que ele não é estiloso. Eu não sei porque meu celular tava acendendo a lanterna só de balançar, agora não tá mais. Tá chato. Esse celular é... Tentar acender a lanterna aqui. Meu é cheio de... também. Pronto. Olha só. Cara, então, olha, é muito estiloso, cara. Olha que barato. O bancão. Putz, carro de passeio, ó. Carro de passeio com banco de 3 lugares. Hoje em dia nem picape tem. Ah, não. E deveria ter, na minha opinião. Você sabe que a S10 que eu queria pegar, originalmente, eu queria pegar uma de... Olha só, top, hein? Eu queria pegar uma com banco tripartido na frente. Banco para 3. Tá bom, hein? E 4 portas ainda, hein? É 4 portas. Ele vai... Putz, é um cupê, cara. Só que a gente não vai pintar ele de vermelho. Olha, Vai mudar a cor honestamente, Tem muito carro não me vermelho parece, não me parece certa essa cor. Não, sabe por quê? Não sei. Todo cara que pega um carro da década de 50, 60, primeira cor, vermelho. Ah, não. Então, não sei, viu? Talvez vai ser um azul metálico, teto branco. Não me parece. Muda essa... Não me parece muito correto. E outra, dois carro amigos desse nossos já vermelho. tem carro vermelho. Um tem um flatline vermelho, outro tem um starline E vermelho. tá solto, acabou? Tá só. Jesus. Tira a mecânica. Ah, tirou, mas tirou porque vai pôr de volta mesmo ou tirou porque vai pôr outra? Não, fazer o motor inteiro. Cara, vai sair uma grana, hein? Tá caro fazer motor. Putz, O dele é grandão. Cabe até um V8 aí de boa. tô vendo, olha. Vai tá cofrão, cara. Aí eu vou... Não, o original dele é o quê? Um 6, né? Esse aqui, ó. Ah, é um 6 de Jeep.
Esse é o original dele. Esse é o Willys sem cilindro, né? É, 2 carburadores. Eu guardei para um projeto futuro, entendeu? Porque a gente não vai pôr ele não. Bacana, hein? Porque esse aqui também foi de um outro aero que a gente comprou doador de peça também. Ah, é? Eu tava com 2 aeros. Aí o outro foi só para arrancar peça. Arrancamos o que queria, o resto mandou tudo pra caixa do saco. Então, mas e aí ficou só as peças boas aqui? Só. Que esse aqui eu quero fazer um projeto. Não, que eu tô vendo que você tem coisa pra caramba aqui, é diferencial, Isso vai motor, câmbio. Isso aqui era do outro aero, doador de peça. Então dando a 44. Esse aqui ele vai pra um... Nossa, eu vou falar pra você que triste sacrificar um Aero Willys, né? É, mas ele... Por mais que tivesse ruim. Aquela não... É triste mesmo, porque deu dó, porque ele não tinha mais nada pra fazer. Meu, não existe mais esses carros. Esse aqui vai pra um Flatline 51, de um amigo meu. Aí aquele motor, eu quero comprar uma F75, fazer um hot, pôr esse motor. Fica legal, um motor antigo. Com Dura é achar um F75, tão caros esses carros. Só procurar, acho. Por outro lado, esses carros que você tá arrumando aqui, quando acabar também. Aqui é um quadro de ômega que eu comprei, futuramente quero adaptar na minha cara, mano. Nossa, um quadro de ômega. Eu vou adaptar pra ficar com uma suspensão individual na traseira. Entendeu? Pra ficar com uma... Pega estabilidade independente, curva, né? Aí eu pego aí eu fico com estabilidade na curva. Isso aqui vai ser um sofá. Era uma traseira de carro. Ah, eu lembro disso. Esse aqui eu vi que vocês postaram. Aí, ó. Isso vai ser um sofá. Deixa eu dar uma resinha aqui. Acabei... Isso é muito legal, cara. Isso vai ser um sofá de 2 lugares. Quando é que você vai terminar isso? Assim, eu vou comprar uma máquina de solda, né, que eu tô sem. Vou comprar um compressor agora. Não, faz o seguinte, vê o que precisa soldar aí que eu venho e soldo pra vocês. Vou marcar um dia pra você vir aqui. Tem duas opções, ó. Tô olhando pelo tamanho dela. Pelo tamanho tem duas opções. Você pode. Eu posso vir aqui ou a gente pode levar lá e eu faço lá em casa. Cabe na cara? Não, cabe na picape. Cabe na cara. Hein? O Baker falou que vai fazer um esquema pra mim na almofada. Ah, então. Aí eu vou pôr 2 sensores, um em cada almofada, e toda vez que alguém sentar, vai acender a luz. Vai acender a luz. Mas é pra ligar na tomada, né? Porque se a luz acesa o tempo todo aí. Ah não, aí vai ser fazer um esquema de LED. Que aí LED põe uma bateria boa lá embaixo e LED. Isso é legal, pena que... Eu lembro que tá mó tempo isso aí. Anúncio que vocês botaram pra... a girafa aí, ó. Mano, cara, eu vou falar pra você, tem duas coisas que me faz falta desgraçadamente. É uma girafa dessa e aquele elevador. Eu queria comprar um. Meu, eu sou muito afim de um elevador, porque, ó, todo trampo que você vai fazer embaixo do carro é inferno sem elevador. Você é louco, cara. Aquele ali é uma Opala 73 de um amigo meu. Tá no... Primer. Já tá no primer. Bom, você deve estar quase acabando, você comentou que seu trampo era tirar a ferrugem e deixar no primer, né? Ele ficou 5 anos na lata e acumulou muito ferrugem. Aí ele trouxe pra mim limpar. Aí eu tirei toda a ferrugem. Tinha muito carro na ferrugem, né? Tinha muito carro na sua ferrugem, aí precisou. Feio. Cara, cada peça que eu limpava ficava marrom, todo marrom. Virava Alcione. Marrom. Né? Não, ficava. Você saía fora, o pessoal pediu pra você cantar a música. Nossa, tá louca. E esse aqui, que motor é esse aqui? Esse veio nesse Corcel Verde. Eu ia falar, porque tem cara de motor de Corcel. Falando nisso, leva isso aqui, foi teu. Opa, ganhei brinde. Agora vai. Agora valeu a pena vir. Eu falei que eu tinha um. Pô, valeu, completo. Cara. Legal. Zerado. Com certeza tá melhor que o meu. Eu ainda preciso testar aquele método que vocês comentaram de abrir no soprador térmico. Meu, porque realmente eu tô com os faróis brancos, literalmente. Eu tava procurando, achei, falei, tem ainda. Pô, deixa eu guardar aqui na caminhonete. Aí esse motorzinho aqui era do outro. Veio no verde. Deixa eu ir do lado de cá que eu tenho certeza que a porta abre. Tava no verde, tá ligado? Eu não resolvi ainda a porta. O verde não tava muito bom. Pô, eu preciso mandar fazer umas camisetas, uns negócios aí pra distribuir pra vocês. Deixa. Eu, na verdade, eu vou fazer que nem o cara tem um cara que tem um canal que chama Carro com Tudo. Ele fez como é que chama? A tela de silkscreen. Tá. Aí ele faz nas camisetas. Eu sei fazer isso, que eu já fiz uns anos atrás. Lembra do Glaucio? Sim, lembro do Glaucio, eu comprava as coisas com ele. Não sei se ainda tá na correria aí, mas... Ele faz a mesma coisa. Isso e bombinha, então. Olha, velho, sou louco pra ter um desse também, ó. Pura falta de espaço. Isso aqui é a melhor bancada que tem. Especialmente pra funilaria. Cara, sou louco pra fazer sobras isso. Industriais. Você paga 30 contos. Não, eu falei pra Alessandra, falei que eu vou comprar 2 desse. Botar o bagulho, eu já tenho os bagulho em cima pra pôr. Botar o bagulho, eu vi isso aí nas barbearias, essas barbearias gourmet. Falei, pô, top, hein? E é pneu 15, se não me engano, pra entrar aqui certinho. Agora deixa eu dar uma pausa aqui pra dar um refresco pra bateria da câmera que ela já tá indo.
Eu tava aqui com o Cascão, ele vai me contando uma história de quando ele saiu com o carro. Ele vai contar pra nós. Ô Cascão, só preciso de um favor seu. Tem como desligar o rádio? Que é o seguinte, se ele pegar a música do rádio, ele vai tesourar a monetização do YouTube. Desculpa aí, cara. Então, nos meus vídeos, eu ouço rádio em casa também. Toda vez que eu vou gravar, tem que desligar o rádio do rádio. É, que senão some, né? É, você perde o dinheiro. Tudo bem que não paga muito, mas paga. A caravana foi pro Instituto Ayrton Senna em Ribeirão Pires. É, quem não conhece, é um lugar que tem um estacionamento grande aqui no ABC. É, tem a feira do chocolate, né? Festa do chocolate em Ribeirão Pires. Não, eu fui pra lá, encontro, falei, Foi com a caravan dele, ele tem uma caravan top, pra quem não sabe. Caneco aspiradinho. Aí eu fui com ela, tô saindo do instituto, eu saí do estacionamento, entrei na rua, passei a primeira lombada, quebrou o cabo da embreagem. Já começou bem, aí você vê que é a vida do lasanheiro. É, não, é a vida de opaleiro, velho, desgraçado. É, não, mas não vai, não se sinta especial, todo dono de carro velho passa por essas coisas. Não é só Opala, não. Mas o opaleiro, acho que é a pior, velho, a gente é... Não é, velho, te juro. muito idiota. É que você não conhece dono de Peugeot e Citroën. Aí... Não, é desgraça mesmo, vai pro céu. Bom, aí quebrou o cabo, e o que aconteceu? Então, aí eu entrei na avenida e falei, beleza, já tava em uma terceira, vou embora. Chegou ali perto daquele matador de porco ali abandonado. Sim, pra quem não conhece esse lugar, não tem literalmente nada. É mato de um lado, mato do outro. Aí cheguei ali e falei, puta, passei na lombada, caiu o cano de escapamento lá. Então a gente já tá com cano de escapamento e cabo de acelerador quebrado, numa noite de chuva. Aí eu falei, perfeito. Caiu, o escapamento escapou, aí tive que descer do carro na chuva, tirei a roupa do corpo, todos os carros passando rachando o bico, eu tirei e fiquei de cueca. Não, de cueca, manutenção de cueca, tá aí uma nova tendência. Aí eu coloquei o macacão que eu tenho, coloquei o macacão da Scania que eu tenho, coloquei o macacão, deitei na chuva mesmo, arranquei o cano lá de baixo, que deu trabalho, velho. Não sai quando você precisa. Não, porque o carro é rebaixado. Não sai. Sim. E aonde eu coloquei... Putz, cara, carro rebaixado. Tá me lembrando do Golf, até olhar embaixo do carro era difícil. O lugar que eu coloquei era assim, Tá. Era a guia. Eu tô muito ciente, no meio. Quando ficou no meio, aí ficou dessa altura pra mim entrar. Falei, como é que eu meti escapamento? Aí com muita briga eu consegui erguer. Coloquei um macaco, ergui um pouco, tirei o cano. Na chuva, beleza. Fui, joguei tudo dentro do carro, bravo pra caralho. Aí tinha que sair com o carro, sem cabo de embreagem. Em segunda, você dá partida. Da partida o carro sai tudo tranqueando. Aí é bom, pelo menos. O problema é o seguinte. Pelo menos tem torque, né? Então, só que eu não sei esse caneco. Velho. E o meu carro, ele é taxado. Ele é pesado. Ah, pra dar a partida, o motor de arranque sofre. Deu, e pra sair, não saiu. Aí um amigo meu do Maverick tinha ido embora. Aí eu liguei pra ele e falei, ô Fernando, volta aí que o bagulho tá... Deu ruim. O bagulho tá louco. Voltando. Aí ele voltando, aí eu... Sabe aquela teimosia de espanhol? Sei. Português? Sei, porque eu sou neto de espanhol. Aí eu fui lá, tentei mais uma, duas, na segunda ele eu sou idiotamente teimoso. Eu também sou. Aí ficou assim, tipo, deu aquele... Jum, saiu. Falei, o quê? Blá, e vai. Fui embora. Beleza, deu certo. Aí chegou um amigo meu. Tem mais uma merda ainda, calma. Nunca acaba. Não, a noite só pior. Aí eu fui embora. Aí o meu colega, no meio do caminho, tem um ponto de referência nossa, que é onde uma mulher vende pão caseiro, que é uma delícia. Meu pesadelo. Gostoso. Aí chegamos lá, meu colega encontrou comigo no Maverick. Eu falei, volta. Aí ele voltou. Aí ele foi pra ele colar do meu lado e falou, no próximo cruzamento, vai na frente, trava o cruzamento pra eu passar. Pra eu poder passar direto, Beleza, beleza. Chegou na metade do caminho, perto da casa de um amigo nosso, que também tava no evento, o carro vai e apaga. Tudo. O seu carro? Meu, deu aquele apagão. Putz, deu aquela apagada de cabo de bateria. Apagou tudo. Eu desci do carro, calma ainda, eu desci do carro, bati a porta ali pra cima. Você não quer derrubar um avião em cima, não? Eu espero. Meteoro? Não, velho, mano, tudo numa noite só. Falei, tudo numa noite só. Cara, tem que gostar muito, velho. Tem que gostar muito. Pior que é, mas esse é o problema. Eu amo carro velho, mas putz, é isso. Você não consegue andar sossegado, velho. Aí você fala, o azar acabou? Não. Aí eu tive que largar o carro na casa de um amigo meu. Sim. Que mora ali do lado. Larguei lá, no outro fim de semana eu fui buscar. Sabe o que eu descobri? Todo lasanheiro que tem condições financeiras, ele tem um segundo carro. Tem. Mais inteiro. Na verdade, eu não tenho como ter outro carro. Então o que eu faço? Eu tenho as motos. Por exemplo, eu tenho meu scooter. Aqui, ó. Meu scooter. Eu vou fazer então, só que esse aqui, nesse momento, você não tá com um carro confiável. Não. Você tá com a cara. Tua cara vem veneno puro. Esse vai ser do dia a dia, um Corsalzinho 1. Aí a cara, eu vou meter um turbo nela e desgraçar minha vida de vez. Ô, alegria. Vou meter um turbo e desgraçar.
desgraçado. Pô, ô, você tá ligado que atrás da minha casa ali tem o condomínio de empresas, né? No fim de semana, os caras vão lá empinar moto. Você falou. Então, o que quiser, pra borrachão lá é o lugar, cara. Qualquer dia a gente tem que tirar pra ir lá no... Ir lá fazer uns borrachão. Deixa eu dar uma pausa aqui pra a bateria respirar um pouco, mas essa história foi boa. O Cascão contou uma história aí de quando ele se deu mal, eu vou contar uma história de quando eu me dei mal. Eu tenho várias, mas eu vou contar uma de moto, porque ela é a que eu mais me dei mal. Uma vez que eu tava trabalhando, eu tive que ir lá perto da Santa Efigênia, lá na rua Avenida Angélica, em São Paulo. Beleza. Fui lá, fiz o trampo, eu era estagiário, fiz o trampo que eu tinha que fazer, eu tinha moto, eu tinha uma Krypton vermelha. Aí fiz o trampo que eu tinha que fazer, na hora que eu fui sair, pneu murcho. No centro de São Paulo. No centro de São Paulo, pneu murcho. Aí eu pensei o quê? Falei, eu vou descer empurrando essa moto até a rua Aurora ali, onde tem, perto da General Osório. Ali na General Osório. Vou descer lá, deve ter alguma borracheira. De fato tinha. Primeiro problema foi descer empurrando no centro de São Paulo. Os amarelinhos não deixam você empurrar a moto em cima da calçada. Então você tinha que empurrar desviando do trânsito. Eles não deixam. Então, beleza. Aí desci. Achei uma borracharia. Andei, foi uns 20 minutos empurrando moto num calor, velho. E eu com aquela jaqueta. Ali eu já fiz o... Já fiz a sauna do mês, cara. Já tava com o CrossFit em dia. Beleza. Cheguei lá. O lugar... se tem um lugar no mundo com mais craquento e nóia que lá, eu prefiro não conhecer. Mano, eu cheguei onde eu tinha borracharia, tinha os craquentos e os nóia. Detalhe, deixa eu avisar, eu só tinha dinheiro pro reparo do pneu. No bolso. Eu não tinha dinheiro pra não é nada. Só tinha dinheiro pro reparo do pneu. Beleza. Fui na borracharia, coloquei a moto lá, os caras estavam consertando o pneu. E aí, enquanto tava consertando o pneu, começou um quebra-quebra entre os mendigos e os GCM. Os craquentos e os GCM. Na frente da borracharia, mano. E eu lá. Beleza, terminou de arrumar, paguei com o último dinheiro que eu tinha. Presta atenção nessa informação, porque essa informação vai ser útil ainda. Paguei com o último dinheiro que eu tinha. Subi na moto e saí no meio da confusão. O couro comendo e eu passando de moto. Mendigo voando, né? Mendigo voando, bomba de gás e eu passando. Consegui sair de lá. Falei, ufa, acabou minha tarde ruim. Vamos pra casa. Beleza, peguei a Anchieta, vim pra casa. A hora que eu tô saindo em São Bernardo, terminei de sair da Anchieta. Cara, o pneu furou de novo. Filho da puta. Mano, eu acho que eu não tinha palavrões suficientes. Acho que eu não tinha palavrões suficientes para aquele momento. Talvez eu tenha inventado uns novos. Enfim, empurrei até uma borracharia. Eu não tinha dinheiro, quero lembrar esse detalhe. O que aconteceu? Na primeira montagem, o cara fez alguma bobagem que o aro ficou meio que para fora. Aí um dos aros furou a câmera. Eu não sei se ele fez bobagem na tira. Aí, eu deixei a moto na borracharia e fui no banco a pé, longe. Lógico que não era perto. Longe, para tirar o último dinheiro que eu tinha no banco. Beleza. O cara consertou o pneu e eu saí. Andei mais uns 1 quilômetro e pouco. Fez um barulho. Fui olhar, quebrou a corrente. Isso no mesmo dia. Isso na mesma tarde. Mano, aí eu comecei a andar na rua, tentando achar. Esse pedaço. Porque o que aconteceu? A emenda, né? A emenda. Uns tempos atrás eu tinha colocado um protetor de corrente. E eu coloquei o emendador pro lado errado. Ele tem que ser do lado do protetor de corrente, que se ele bater no protetor de corrente, ele não solta. Eu coloquei pro lado errado, ele bateu e soltou. E o pior, eu não achei, cara. Não achei. Aí o que aconteceu? Por um milagre, um carinha que tinha uma YBR, que morava ali perto, me viu ralando, falou, não, vem cá. Fomos lá na casa dele, ele me emprestou o bagulho da corrente dele. O elo da corrente da moto dele, cara. Inclusive, depois nunca mais, ele falou que ele tinha outro. Falou, não, tem certeza? Não, tem outro, pode deixar. Pô, depois eu voltei pra agradecer, nem encontrei o cara. Aí, finalmente, a gente conseguiu montar a corrente e eu chegar em casa aquele dia. Caralho. Tudo isso aconteceu numa tarde, num intervalo de umas 3, no máximo 4 horas. Dá pra acreditar nisso, cara? Ele só pra testar a gente, sabia? Testando bonito, né? O cara até fala, cidadão tem fé, cara. Na hora que você fala, tem! Não, Deus olha e fala, Rambo, é você, vai que é tua. Pô, vou te falar, velho, de quebrar, mano. Eu tô. Agora, voltando pra casa. Já visitei o Cascão. Agora, tem muito o que fazer, é ir pra casa com calma. Porque tá de noite e, honestamente, eu admiro muito quem é lasanheiro e tem coragem de andar de noite. Eu mesmo não tenho muita coragem. Sempre dá medo de quebrar, de dar algum problema. Então,
confesso que eu fico um pouco de pé atrás. Pô, não podia virar ali. Tentando achar um atalho para voltar. Calma. Sem pressa. Tá apertada aqui a rua, viu? Caramba. Esse bairro aqui é um bairro que tem muito motoboy, muito rolezeiro e tal. Então é um pouquinho assustador. Como vocês podem... Vocês não vão conseguir ver. A gente deixa um pouco de pé atrás. Por exemplo, ó, tem um cara atravessando uma moto na minha frente nesse instante. Meu, eu tenho que admitir uma coisa. Essa S10 ela é bem barulhenta. Mas até eu entendo. Meu, manutenção zero na suspensão. Então, não dá pra esperar muita coisa mesmo, né? Eu também não gosto de dirigir muito à noite, porque honestamente eu não enxergo muito bem à noite. Pra ser sincero, eu não gosto nem mesmo de sair à noite. Só que agora eu tô pegando um caminho aqui. Então um caminho que não é ele é o mais curto, mas também não é mais legal. Bom, de qualquer forma, não importa muito. O importante foi que vocês viram o Cascão, ele é o Cascão. Ele tá sempre mexendo com os carros interessantes. Eu já deveria ter visitado ele há muito tempo. É um dos meus melhores amigos. E eu acho que dá pra gente gerar bastante conteúdo com ele ali pro canal. Com ele, com os camaradas pro canal. Então eu vou... Ai, meu Deus do céu. Eu vou visitar ele muito mais daqui pra diante. Porque sempre tem alguma coisa interessante pra ver. E eu queria muito, eu vou conversar com ele, porque eu queria muito ver o Polara dele. Dorjinho é muito interessante, cara. Então, acho uma ótima ideia ir visitar o Cascão e conhecer o Polara. Agora daqui pra diante, é tudo volta pra casa. Putz, eu devia ter parado no posto ali. Ia parar no posto pra regular a câmera, pra vocês conseguirem ver o caminho. Dane-se, parar aqui mesmo. Bom, é isso aí, eu já estou de volta aqui na garagem, já voltei lá da casa do Cascão e da oficina do Cascão, e é muito legal, você vê que eles têm muita coisa legal lá, tem o Corcelzinho, tem o Aero Willys, uma pena que não deu para ver o Dodge Polara, que eles têm também, que é muito bacana. Mas eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos que eu vou para a rua, que eu estou começando a fazer, eu prefiro agora, vou tentar fazer mais vídeos fora aqui da garagem, e logo a gente vai voltar também, porque tem muita coisa que ficou pra gente ver lá no Cascão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de dar um like aí pra gente. Se gostou bastante, se inscreva no canal. Participe, comente comigo nos comentários, porque eu gosto de responder os comentários. E se você quiser, sei lá, fazer uma contribuição ou se tornar membro do canal, também seria bem bacana. E é isso aí, eu vou encerrar o vídeo agora. Muito obrigado a quem assistiu. Um grande abraço para todos e fui!